Boa noite. Como disse o Caio, é uma alegria estar aqui. Uma alegria mesmo. Porque nós não estamos falando do luto, nós estamos falando da vida eterna. E a alegria maior é que vocês saíram de casa e vieram para cá. Vocês se dispuseram a estar aqui. Vocês estão buscando, mesmo que o luto esteja doendo, mesmo que esteja machucando, vocês estão buscando. Vocês não pararam na morte. Meu nome é Diácono Pedro Paulo, pode passar aqui para mim o primeiro slide. Vocês não estão vendo, mas quem está em casa está vendo, porque aqui não tem o retorno. Mas eu coloquei ali, o testemunho não é meu, é do Caio. Mas eu não posso me deixar de fora disso. Eu coloquei ali, Diácono Pedro Paulo, uma foto do meu irmão. Beto Lima, Paulinho conheceu. Com a camisa do 15 de Jaú. Ele foi profissional do 15 de Jaú. E ele tinha uma carreira brilhante. E na época o Cilinho foi técnico do 15 de Jaú e falou para ele: você vai longe, menino. Mas ele faleceu com 24 anos. Alguns anos depois. Foi transferido para a Portuguesa e faleceu. E não faleceu de acidente, não faleceu de doença. Ele morreu de overdose de cocaína. Olha que coisa. E eu sempre achei que meu irmão era lindo, meu irmão era um atleta, meu irmão era uma pessoa boníssima, mas eu sempre achei que ele virou o rosto, a vida, a história para o lado errado da vida. Em vez de ele virar para cá, virou para lá, mesmo sendo um rapaz de fé, de oração, não entrava num campo sem fazer oração, sem acender uma vela em casa, todas as vezes. Mas a vida dele foi ceifada. E aí a gente se pergunta por quê? Qual o sentido? Por que Deus não agiu, não fez? E aí brigamos com Deus. Como eu gosto quando me dizem que brigaram com Deus. Eu gosto de que dizem que brigaram. Porque só briga com Deus quem acredita nele. Quem não acredita em Deus, não perde tempo com Deus. E Deus olha para a nossa briga e diz: olha como ele tem fé. Olha como ela tem fé. Olha como ela espera em mim. Por isso não faça conta de brigar com Deus, de discutir com Deus. Porque é Ele mesmo que nós temos que jogar ao nosso peso. E tantas vezes a gente faz isso. E também na vida, muitas vezes a gente não percebe e não entende por que essas coisas acontecem. Tem um livro na Bíblia, Caio não citou esse, citou bastante coisa que eu não vou citar. Mas que é o livro de Jó. E o livro de Jó, a gente lê pouco, até na igreja. Até na liturgia, aparece pouquíssimo o livro de Jó. E na vida da gente a gente lê pouco. E nós sabemos a fama de Jó. Quando nós éramos crianças, os nossos pais, nossos avós falavam: paciência de Jó. A juventude não sabe mais. Nós não usamos mais a expressão. Os nossos filhos, os nossos netos não falam paciência de Jó. Nem sabem quem foi Jó. Só que a gente sabe que Jó foi paciente até um certo ponto. Chega uma hora que Jó perde a paciência. Jó não perdeu a esposa. Jó perdeu a saúde. Completamente. Não podia trabalhar mais. Os negócios começaram a ir para trás. Mas Jó tinha muitos filhos. Perdeu todos. Ninguém podia trabalhar. Mulher não podia trabalhar naquele tempo. Não podia assumir os negócios. Jó perdeu tudo. Foi para a miséria. Perdeu a saúde. Perdeu os filhos. Perdeu os bens. Chega uma hora que ele fala: não dá mais. A paciência esgotou. E ele briga com Deus. E ele faz um litígio com Deus e discute com Deus. Porque ele sempre foi um homem religioso, um homem de fé, um homem bom, um homem honesto. Por que isso me acontece? E no finalzinho do livro, capítulo 42, pois vocês podem conferir lá, Jó diz assim: eu agora acredito em Deus mais do que nunca. E não porque eu aprendi com o sacerdote, com os rabinos, com os mestres. Eu acredito em Deus porque eu briguei com Ele. E a gente só briga com quem a gente acredita. Por isso que eu não acho problema nenhum. Briguei com Deus, discuti com Deus.
Eu acho que é esse o pai do processo. Porque nós amamos e não entendemos. Nós nunca entenderemos em plenitude. Porque vamos continuar amando. Não vamos deixar de amar. Por isso a nossa dificuldade, a nossa luta. Pode passar o próximo slide. Aqui nesse slide, não está mais o meu irmão. Está o Caio, o Vitor. O Vitor, do Emílio e da Cecília. Por quê? Porque o meu irmão deu sentido para eu estar aqui agora. Eu me tornei diácono porque o meu irmão morreu. Porque eu entendi que a morte do meu irmão não era em vão. No processo de formação para diácono, chega um momento, você tem que decidir se você vai ser ordenado ou não. 9 anos depois de meu irmão já ter falecido. E eu fui para a capela do Mosteiro do Paraíso, uma capelinha que tem lá no meio, uma redondinha, e sentei lá, refletindo, pensando sobre isso. E aí eu notei uma rosa, a maior rosa que eu já vi toda a minha vida, depois vocês vão ver a imagem dela que já passou. Uma rosa bonita, branca, cheia de pétalas, nunca vi tanta pétala numa rosa só. Ela era aberta, larga assim, cheia de pétalas. E ela não estava virada para o mundo, ela estava virada para o muro. Só tinha ela e virada para o muro. Nasceu virada para o muro. Aí me lembrou do meu irmão, que não virou o rosto, a vida para a vida. Virou para o lado da morte. E eu fui lá e desvirei aquela rosa. Não sabia, são 26 anos isso, que eu tinha fotografado ela. Achei a foto essa semana dessa rosa. Eu já falei dela muitas vezes. Nunca me lembrei que tinha fotografado. E naquela época a gente não tinha celular. Devo ter ido buscar uma câmera, feito uma foto, que aquelas fotos que tinha ainda a data. E está lá 9/9/2000. Eu fui ordenado 26 de dezembro de 2000. Aquela rosa me fez lembrar do meu irmão e me fez não virar para a parede, mas virar para a vida, para a igreja. Agora a foto do Vitor aparece aqui da mesma forma. Por quê? Porque se existe esse encontro é porque ele deu a vida. Ele continua vivo enquanto a gente estiver aqui lutando e testemunhando a sua vida, a sua história. E eu pus ali, primo Vitor Costa Sofre. Meu irmão e meu primo. Você sabe quando que eu descobri que ele era meu primo? Na missa de 7º dia dele. Eu não sabia que o Emílio era meu primo. O meu avô era irmão do avô do Emílio. Não é um negócio longe, não. O meu pai e a mãe dele são primos de 1º grau. E a gente nunca soube. Foi aqui, na missa de 7º dia, encontrando com a sua mãe e conversando, que ela me falou que ela tinha gente em 2 córregos, e eu falei, a sua gente é a mesma gente minha. É a mesma família. A vida dele valeu e vai valer cada vez mais. Ele estará ressuscitado no nosso meio, quando nós estivermos testemunhando esse amor, sem deixar de sofrer e de ter dor. E se a gente parar de ter dor, é porque a gente parou de amar. E nós não vamos parar de amar. O meu irmão não faz alguns anos, faz 39 anos que ele faleceu. Foi em 87. E eu ainda choro, e minha mãe mais aí. Pode passar? Hoje estamos falando dos 2 lados da morte. Daqueles que partiram e daqueles que ficaram. Porque a ressurreição de Cristo é esperança para quem parte. E também é força para quem continua caminhando. Deus não apenas promete vida eterna para quem morreu. Deus também pode fazer nascer uma vida nova em quem ficou. E a foto que está ali está do Emílio, da Cecília, da família. O Vitor também está lá e a Camila. Né? Última foto, e a foto que estava depois no convite. E tiraram, só puseram ele, né? Para a missa. É essa foto, essa imagem que ele está lá. A vida deles continua. O testemunho continua. E Deus continua cuidando e fazendo vida nova. Eu digo sempre, Deus não faz mágica.
Porque mágica é truque. Mágica, o mágico erra uma pessoa no meio, depois a pessoa volta inteira. No minuto seguinte. O que Deus faz é milagre. E milagre é diferente. Milagre existe esforço, existe dedicação. Leva tempo. Cego de nascença. O que queres? Quero ver. Então vai te lavar na piscina de Siloé. Participa. Faz o seu esforço. Não fica aí sentado esperando. Mas você tem que participar. Você tem que fazer. Vocês estão fazendo. Pode passar? Agora está lá, grato, diácono Pedro Paulo Gão, grato a Natália, Dona Maura. E na foto, também a gratidão ao Caio. Não conhecia a Natália, nem a Dona Maura, sua avó. Mas eles estão na foto. Mas gratidão a Natália. E o Caio está aqui hoje porque ela deu a vida. Sem ela saber. Ela morreu para que nós pudéssemos escutar o testemunho dele. A fé desse menino que é forte, que é inabalável, apesar da dor, da tristeza. Continua testemunhando o coração dilacerado. Aquilo que vem passando, né? Choramos com ele agora no show do Luan Santana. Deus faz um milagre. E o maior milagre que Deus sempre faz é da morte e ressurreição. Deus é especialista nisso. Da morte fazer vida nova. É isso que Deus faz no cotidiano da nossa vida, da nossa história. Pode passar. Agora uma foto lá só da Natália. Linda. Com um sorriso bonito. O que acabamos de ouvir do Caio é de alguma maneira o que a igreja vem anunciando há 2000 anos. Mas hoje nós não ouvimos isso apenas na boca do apóstolo Paulo. Nós que estamos vivendo essa realidade. O Caio mostrou para nós aquilo que está na palavra vivenciado. A riqueza disso. E isso tem inúmeros casos. Inúmeros casos. Tem um menino lá em Dois Córregos, sou de Dois Córregos, nem falei, né? Sou de Dois Córregos. Tem um menino lá, ele se chama Antônio. A gente chama ele de Thor. Ele foi na Sexta-feira Santa, na encenação Jesus Cristo. Mas ele fez a encenação tão bonita, tão bem feita, que a plateia toda chorou. Ele representou Jesus com magnitude. Isso foi em abril. Antes do Dia das Mães, ele perdeu a mãe. Uma moça ainda jovem, a Rebeca, jovem ainda. Por volta dos 50 anos. Foi duro, está sendo duro até hoje. Ele ainda sofre muito a morte da mãe. Ficou sozinho e tem toda a história para construir. E a mãe era o baluarte. Essa semana, faleceu uma outra pessoa lá na nossa comunidade, a Márcia. E a Márcia tinha 2 filhas, tem 2 filhas. A Márcia também 53, 55, nessa faixa. A Laura e a Letícia. Sabe o Thor, onde ele estava? Lá, com elas, o tempo todo. Abraçando, consolando, instruindo. Ele não estava mais encenando Jesus Cristo. Ele era Jesus Cristo. Ele estava personalizando. Então sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele estava fazendo o papel de Jesus Cristo. E eu ainda não ouvi depois disso, que isso foi quarta-feira ou terça-feira, não tenho certeza. Queria dar um abraço, um beijo nele. Porque eu vi Jesus Cristo. Lá na encenação, com emoção, aqui com a fé, com a certeza, com o valor. Deus faz da morte vida. Na hora que saiu o caixão, uma das filhas já está grávida, esperando o segundo filho. Momento difícil de perder alguém querido, né? Mas a outra, a Letícia saiu com a mão no ombro dela, caminhando com ela, seguindo o caixão. Aquele apoio. Como é importante uma mão, né? Quando a gente está desesperado.
Essa semana eu tive um piripaque, sábado, tive um piripaque assim, baixou a pressão, né? Coisa normal. E as minhas vizinhas ali perto de casa, minha cunhada, umas amigas, tem a doutora Marta Bandicioli, que é médica. E minha mulher já ligou. E ela foi em casa, e eu fui voltando. Depois que sobe a baixa a pressão, você vai voltando. E ela ficou segurando na minha mão. Segurando na minha mão. Né? A hora que eu recobrei a minha pouca atenção, eu falei, ainda estou aqui. Né? Depois, no outro dia, agradeci a ela. Falei, como foi fácil voltar, doutora Marta, com a senhora segurando na minha mão. Como é gostoso alguém que segure na nossa mão quando a gente está com dificuldade. E ele estava lá fazendo esse papel. Pode passar? O que o Caio estava dizendo? Ele não está dizendo que a saudade acabou. Falou. Ele não está dizendo para deixar que deixou de doer. Ele não está dizendo que o meio dessa dor encontrou, ele está dizendo que no meio dessa dor encontrou uma esperança que o ajuda a continuar. Não eliminou a dor, mas abriu a esperança. E é ela que faz a gente continuar. Ele arrumou um sentido. E é isso que faz caminhar. Não se trata de superar quem amamos. Não vamos superar. Vamos continuar amando e vai continuar doendo. Trata-se de aprender a continuar amando enquanto caminhando até o dia que nos reencontraremos. E é esse o nosso tema, a esperança do reencontro. Reencontraremos. Eu não acho, eu tenho certeza. O Caio perguntou várias vezes, eu tenho certeza absoluta. É esse o nosso fim, o reencontro na casa paterna. É para isso que estamos caminhando. Mas enquanto estamos aqui, vamos construir isso. E vamos construir a partir das experiências que Deus vai dando a cada... Deus não matou a Natália. Muito menos o Vitor. Muito menos o meu irmão. Deus não quer a morte. Mas Ele faz da morte vida. Demora para a gente entender. Deus não matou o Otávio. Deus faz da morte vida. E às vezes a gente demora para descobrir. Paulinho já descobriu. Já me disse que aprendeu muito mais com ele do que com os 40 anos que não o conheceu e viveu longe. É isso que a vida faz com a gente. E Deus vai colocando no nosso caminho. No alto da cruz, o próprio Jesus, o que é que diz? Olha lá, Jesus se sentindo sozinho diante do Pai. Meu Deus, por que me abandonaram? Será que Jesus não tinha compreensão plena do que significava a morte dele? Com certeza não. Plena, ele não tinha. Ele sabia o porquê que ele estava morrendo, lógico. Ele tinha falado contra as autoridades, ele tinha denunciado as injustiças, ele tinha pregado a verdade, ele estava sendo perseguido. Mas o valor pleno na sua humanidade do que significaria a sua morte, ele não tinha. Tanto que ele se sente abandonado. Como a gente se sente abandonado quando perde um ente querido. Quando a morte bate na nossa casa. A gente se sente abandonado. Só que em seguida, na hora de morrer mesmo, Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Eu não estou entendendo muito. Eu não sei bem o porquê. Mas eu confio. E eu rezo. Na verdade, são duas orações. Essas duas frases de Jesus no alto da cruz. Né? Naquele momento de sofrimento pleno. Nós também precisamos rezar no momento de sofrimento. Entrar em comunhão com Deus. Nem que seja para brigar com Ele. Ou para reconhecer. Mas principalmente para se entregar. Se entregar a Deus. Que sabe, que conduz. E que vai fazer a gente entender, compreender e dar sentido para aquela vida. Porque aquela vida não foi à toa. Eu digo que Deus não fez cada um de nós, não fez os nossos filhos, os nossos entes queridos, nossas esposas, nosso esposo, porque não tinha o que fazer. Deus fez e tem um propósito. E às vezes esse propósito é interrompido pela vida, pela nossa fragilidade, pela nossa pequenez, pelos nossos erros, às vezes até. Mas mesmo assim, Deus ainda continua aquele projeto que Ele começou. Ele não para. Pode passar? Por que aconteceu? Pergunta que a gente sempre faz. Por que aconteceu? Talvez nunca saibamos completamente. Essa resposta nós não temos nesse mundo.
Por que foi, porque desse jeito, porque dessa hora, porque nesse momento. Eu falo que Jesus não ensinou para nós dizer o porquê. Ele veio passar por isso. Como a gente, chorando a morte de um amigo. Para que Deus pode usar essa história? Eu acho que essa pergunta é melhor, do porquê. Essa história que aconteceu. Para que Deus pode usar essa história? Não que Ele fez acontecer essa história, mas Ele sabe fazer ressurreição dessa história. Para quem serve? Isso podemos ir entendendo aos poucos. Aos poucos. Isso vai clareando na nossa mente. Depende de em quem nós colocamos aquilo que não conseguimos compreender. Se colocar em Deus, as coisas começam a se clarear. Eu assisti uma vez o fim, os últimos momentos de uma tia muito querida. Uma tia-avó, irmã do meu avô. Eu tinha 3 tias, avós solteiras. Pertinho da minha casa, quase vizinha, meia quadra. Convivemos muito a infância. Na minha adolescência, essa tia estava muito mal no hospital. E muito, muito mal, com muitas dores, no corpo todo, generalizado por todo lado. E ela só gemia. Gemia. Era angustiante ficar naquele quarto. Ela só gemia. O médico entrava e perguntava: Dona Bebé, Dona Isabel, a gente chamava de tia Bebé, mas o médico tratava de Dona Isabel, claro. Dona Isabel, onde dói? O que a senhora quer que faça? E ele falava para a enfermeira: aumenta a morfina, aumenta a morfina. E as enfermeiras falavam: Dona Isabel, onde dói? A senhora quer banho? A senhora quer que vire? Quer que não sei o quê? E ela só gemia. A irmã mais nova, a tia Maria Dalina, que também agora já faleceu, falava assim para ela: Bebé, vamos oferecer o seu sofrimento para Jesus. Eu ofereço. Ela parava de gemer. Eu ofereço o meu sofrimento, as minhas dores. E a tia Maria fazia uma oração imensa, porque ela parava de gemer e rezar. Acabava a oração, ela voltava a gemer do mesmo jeito, não respondia para mais ninguém, dizia mais nada, voltava de novo. Desde então, as pessoas me perguntam, ou as pessoas dizem: que tipo de morte você gostaria de ter? Se for para servir para alguém, eu quero sofrer. O sofrimento da tia Bebé mexeu comigo profundamente. Eu era um menino de 12, 13 anos. Não foi aí que eu virei diácono, mas aí eu fui para o seminário tentar ser padre, não era a minha vocação, eu larguei. E nunca mais esqueci. O sofrimento da tia Isabel fez eu entender que a fé era a maior arma contra tudo, inclusive contra a dor. Por isso busquemos uma fé desse tamanho, porque é ela que vai nos sustentar. Eu, como diácono, vou em muitas casas, muitas famílias que perderam gente querida. Vou levar às vezes o meu abraço, uma palavra. Quando é uma família de fé, é uma reação. Quando não tem, o desespero. Uma mãe chegou para mim e disse assim: minha filha, não uma menina, uma senhora de 37 anos, solteira que morava em Rio Claro. Desde que o pai morreu, ela não sai da cama. Ela não sai do quarto escuro. Ela largou a vida em Rio Claro, voltou para cá e não vive mais. E eu fui lá conversar com ela 3 vezes. Eu não acredito que meu pai está vivo. Eu não acredito que tenha ressurreição. Eu não acredito que tenha vida eterna. E o senhor não sabe que eu briguei com meu pai no domingo e fui embora e ele morreu na segunda-feira. Eu nunca mais vou ter perdão. Por isso, se você não acredita em Deus, você está esperando perdão de quem? Aí fui falando da misericórdia de Deus, para tirar essa moça. E daí me fez lembrar o João 11, que o Caio citou aqui há pouco tempo. Mas não citou o comecinho, quando Jesus chega para aquele velório. Tem as 2 irmãs estão lá. E o texto diz assim: quando Jesus chegou, Maria ficou sentada em casa. Como eu demorei para entender esse texto.
Como eu me debrucei, rezei, chamei luz do Espírito Santo. Por que colocar na palavra de Deus como uma pessoa ficou sentada em casa? Jesus ia ressuscitar lá, tinha tanta coisa para escrever lá. Maria ficou sentada em casa. Maria desistiu. O texto está mostrando a nossa atitude, às vezes, diante da morte. A gente desiste. Maria desistiu. Perdeu o irmão, perdeu o sentido. Não quero mais, nem Jesus chegando eu quero. Mas o texto continua e Jesus vai mandar chamar. Vem para fora, a vida continua, precisamos retomar. É isso que ele está fazendo conosco. Vem para fora. E vocês deram o passo, vieram hoje, aqui, buscar. Outros que estão nos escutando pelas redes sociais, também estão ouvindo, buscando. E o Senhor chama e mostra e aponta. Diferente da outra irmã, né? Que foi para Jesus com o dedo assim. Se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Eu te chamei e você não veio. Marta foi brigar com Jesus. Do jeito que a gente briga com Deus. E quando a gente briga com Deus, Ele responde o mesmo que Jesus respondeu para Marta. Sua esposa ressuscitará. Seu esposo ressuscitará. Seu filho ressuscitará. Seu filho ressuscitará. Sua esposa. É essa a resposta que Jesus deu a Marta. Teu irmão ressuscitará. E aí eu caio nos fazer essa questão. E será que nós responderíamos o quê? Marta respondeu. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que deve vir ao mundo. É essa fé que possibilita milagre. É essa fé que possibilita dar uma nova significação. Pode passar? Estamos aqui para olhar para a vida à luz da ressurreição. Porque a nossa fé começa justamente aqui. A morte não tem a última palavra. Isso tem que ficar muito claro. A morte não é fim. Jesus veio para vencer a morte e venceu a morte. Nós também venceremos. E vou falar para vocês, não por nossos méritos. Ninguém de nós é santo o suficiente para ressuscitar. É bom o suficiente para ir para o céu. É por méritos dele. É nosso Senhor Jesus Cristo que garantiu para nós a vida e vida eterna. É esse sentido que talvez ele não tenha compreendido plenamente o que ele estava fazendo, sofrendo daquele jeito. Resgatando toda uma humanidade que viesse depois dele. E os que vieram antes também, né? Porque São João nos diz que todos os túmulos foram abertos na ressurreição de Cristo. Ninguém mais ficou lá. Naquele tempo se entendia que quem morria ficava morto, esperando o final dos tempos para ressuscitar. Mas Jesus diz, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. Não morrerá jamais, viverá eternamente. É essa a palavra. O Evangelho confirma aquilo que o nosso coração de alguma maneira já sabe. A morte não é o destino definitivo do ser humano. Nós esperamos reencontrá-los vivos em Deus. Aqueles que amamos não caminham para o nada. Caminha confiando a misericórdia de Deus para a ressurreição. Assim caminharam os nossos, assim caminhamos nós. Para a ressurreição. É esse o nosso destino. E não podemos pensar diferente disso. Que a nossa fé é justamente na ressurreição. A morte é o último inimigo. Mas não é a última palavra. O apóstolo Paulo diz, a morte é o último inimigo a ser vencido. Mas não é a última palavra. Porque a última palavra vem de Deus, e a última palavra é vida. Vida em plenitude. Por que é que Jesus veio? Por que é que Jesus veio? Ele mesmo diz. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude, ou vida eterna. Por isso que eu vim. Se nós não alcançamos a vida eterna, é porque ele falhou. Claro que ele não falhou. Por isso ele foi agraciado pela ressurreição. É justamente aqui que também o Emílio me pediu, para que a gente fizesse a nossa colocação a partir do tempo litúrgico, daquilo que estamos vivendo. E ontem vivemos a Assunção. E como a Assunção só fala disso, da vida eterna. Celebramos ontem, se torna tão importante para nós. Maria é aquela que participa já. Quando Maria entra no céu, significa que todos nós podemos entrar. Que até Jesus ser ressuscitado, ele era Deus. Não, Maria era uma conosco.
E é tão importante essa festa, porque é a festa que garante a ressurreição para todos nós. Agora, a vida dela foi fácil? Imaginemos a vida de Maria. Uma vez uma família chegou para mim e falou assim: Jaco, vamos conversar com você. O que é que nós fizemos? Onde nós erramos para Deus nos castigar desse jeito? Qual foi o nosso pecado? Mulher e marido ali. Que pecado nós temos tão grave para Deus nos colocar um fardo tão tamanho? E eu falei: imagina Nossa Senhora, que não teve pecado. E passou por tudo aquilo que passou. Não é pagamento de pecado. É limitação nossa. É limitação nossa. O Caio nos disse aqui agora há pouco. A Natália descansou neste mundo e ressuscitou em Cristo por volta das 5h40 da manhã do dia 18. E o enterro ocorreu às 9h30, do dia 19 de janeiro de 2025. Ele não falou que ela ficou esperando. A Natália morreu e ressuscitou. Eu gosto dessa ideia demais. Essa ideia de São Brás. São Brás, aquele que protetor da garganta, que estava indo para ser eliminado, assassinado, enforcado, decapitado. E no meio do caminho chega uma mãe com uma criança com um espinho de peixe na garganta. E ele era médico. Ele parou e tirou aquele espinho. E as pessoas ficaram assim: mas como é que pode? Vão matar ele aqui, ali na frente, mais 50 metros, ele vai ser executado. Como é que ele pode parar para tirar um espinho de peixe na garganta de uma criança? E ele diz assim: quando os meus olhos se fecharem para as coisas desse mundo, num piscar, ele abre diante de Deus. Eu amo essa ideia de ressurreição. A ressurreição não leva a esperar o final dos tempos. O final pode ser a ressurreição do corpo, a ressurreição da carne, mas a ressurreição, a presença de Deus. Jesus não falou para o bom ladrão: espera, um dia estará comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. O Caio ainda nos disse do terço. Nós não tínhamos noção que isso se tornaria. Desde então, mais de milhares de terços foram feitos até hoje. Como é que podia prever isso? Como podia imaginar isso? Um exercício de mão se tornaria um instrumento de mais de 1000 distribuído. E como o Caio testemunhou, instrumento de salvação. Instrumento de vida eterna. Instrumento de paz interior. Como nós precisamos de paz interior, principalmente no luto. E o terço é esse instrumento que possibilita isso. E o Caio ainda disse: mas a experiência da Natália me mostrou que não preciso ter medo da morte. O semblante calmo e suave da Natália me convencia de que não acaba aqui, que não tem motivo para ter medo. Sabe, Caio, o contrário de fé não é não fé. O contrário de fé é medo. Quem não tem fé, tem medo. Se você tinha medo, é porque a sua fé ainda era incipiente. E agora, com tudo que você passou, a sua fé é madura. Olha a experiência, como Deus faz da morte vida. A fé é o contrário de medo. Quem não tem fé é inseguro. Quem não tem fé é amedrontado. Quem tem fé é seguro. Por isso que precisamos buscar a fé. Aquele que Maria viu morrer, ela também contemplou o ressuscitado. E aquele que permaneceu fiel junto à comunidade foi elevado à glória, aquela. Por isso, Maria nos mostra que a dor não é necessariamente o fim da história. Mais do que ela passou, e nós contemplamos nessa liturgia a glorificação de Nossa Senhora. Pode passar? A mulher grávida, prestes a dar à luz, e um filho que é ameaçado pelo dragão. Ouvimos isso ontem na liturgia, né? O filho nasce e é elevado para junto de Deus. Estranho. O filho não ficou com a mãe. A mãe vai para o deserto, diz o texto. Mas o filho nasceu, um dragão que tinha uma cauda que derrubava um terço das estrelas do céu, e foi levado para junto de Deus. Não está falando de morte, de nascimento, está falando de ressurreição. Quando é que o filho de Maria morreu, nasceu para Deus? Na ressurreição.
É disso que está falando ali. O filho daquela mulher nasceu agora para a vida eterna. Cristo que passa pela morte e ressuscita, é exaltado à direita do Pai. É disso que o texto do Apocalipse está falando. Da ressurreição de Jesus. Pode passar? Agora o apóstolo nos diz na carta aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum sentido. A esperança do reencontro nasce do túmulo vazio, não nasce da nossa imaginação, não nasce na necessidade de encontrar uma explicação para a morte. Nasce da Páscoa. A igreja nasce da Páscoa. A fé nasce da Páscoa. O cristianismo nasce da Páscoa. Tudo nasce da ressurreição. E tudo na igreja hoje ainda é ressurreição. É ela que importa. Se a nossa fé em Cristo tem que ser a fé na ressurreição. Senão a nossa fé é vã. Não serve para nada. Pode passar? Naquele mesmo domingo, uma certeza havia no coração, na Santa Missa, disse o Caio. O meu coração sempre unia-se ao coração de Natália através do santo sacrifício do altar, onde a igreja militante, que somos nós fiéis, se une à igreja triunfante. Que bonita essa imagem que o Caio compreendeu na sua história. O lugar do encontro é na missa. O lugar de matar saudades é na missa. Santo Ambrósio foi aquele responsável pela conversão de Santo Agostinho. Depois de tantos pedidos de Santa Mônica, Santo Agostinho é o maior teólogo que nós temos na igreja. Você pega o catecismo da igreja e só cita Santo Agostinho o tempo inteiro. E ele se converteu por causa da pregação de Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio dizia assim: quando eu estou na missa, naquele momento em que a liturgia fala, céus e terras se unem a uma só voz para glorificar a Deus. Ou seja, nós estamos aqui, agora não estamos na missa, estamos na igreja, mas não estamos na missa. O cotidiano da vida nós estamos vivendo, de repente a gente para, o Caio faz isso todo dia, a gente uma vez por semana pelo menos, para e vem para a liturgia. Quando a gente entra na liturgia e entra para celebrar, nós nos unimos à igreja celeste, porque lá estão sempre celebrando, sempre louvando, sempre festejando. É a gente que se une a eles. E Santo Ambrósio dizia assim: nesse momento, eu fecho os olhos do corpo e abro os olhos da alma, do espírito. E eu olho com os olhos do espírito e vejo o Senhor sentado no seu trono. E ao lado dele a sempre bem-aventurada Virgem Maria. E ao lado dela os apóstolos, os anjos, os santos e os arcanjos. E vejo ainda os meus familiares, os meus entes queridos, todos comigo louvando a Deus. É ali o lugar do encontro, de matar a saudade, de estar juntos, no mesmo louvor, o louvor a Deus. Bonito essa interpretação, Caio. Talvez hoje nós também estejamos vivendo uma sexta-feira santa. Talvez olhemos para a nossa história, só conseguimos enxergar a cruz. Mas a fé cristã nos ensina que não temos o direito de chamar de fim aquilo que Deus ainda não terminou em nós. A nossa dor parece que é o máximo, mas não terminou. Não vamos parar nela. Deus vai nos plenificar, nos salvar. E vamos nos reencontrar na plenitude. Para viver aquele tempinho que o Caio falou agora há pouco, né? Só a eternidade. Só a eternidade com aqueles que amamos. Para encerrar, já passei também do meu tempo, eu queria falar sobre uma coisa que é o coração disso tudo, que se chama mistério pascal de Jesus. Tudo na igreja é mistério pascal de Jesus Cristo. Nós não celebramos nada que não seja o mistério pascal. A missa pode ser em Dia dos Pais. É um segundo motivo que nós estamos celebrando lá, é o mistério pascal de Jesus Cristo. Nós podemos estar celebrando a Assunção de Nossa Senhora, abaixo do mistério pascal de Jesus Cristo. Que é o mistério pascal? Morte, vida e ressurreição. É isso que nós vamos fazer na igreja, sempre. E é isso que importa. Infelizmente, isso aparece pouco nas nossas munições de abertura, ou comentário inicial, como a gente diz.
O mistério pascal parece que fica de lado. E ele é o centro. E ele é o centro da missa. Ele é o centro do batizado. Ele é o centro da crisma. Ele é o centro do matrimônio. Ele é o centro da unção dos enfermos. Ele é o centro da ordem. Em todas essas liturgias morre alguém e ressuscita alguém. Morre 2 indivíduos para surgir um casal. Morre no sacramento da penitência o pecador para surgir um santo. No sacramento da ordem morre um leigo para surgir um consagrado. Na Eucaristia morremos todos para ressuscitarmos com Cristo. Por isso que a gente começa com o ato penitencial, para reconhecer os nossos pecados, que eles têm que morrer ali. Ali nós vamos sepultar os nossos pecados. E nós vamos ressuscitar com Cristo. Nós fazemos isso com Cristo, por Cristo e em Cristo. É o coração da nossa liturgia. Então, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, lembremos do mistério pascal de Jesus Cristo. E celebremos cada missa, cada coisa com isso. Não vamos cumprir obrigação. Não vamos lá para ver, para passar pelo mistério. E o mistério pascal tem sempre uma palavra nova. Ontem da Assunção, domingo que vem, um outro tema, nós vamos vendo todo o mistério de Cristo e a palavra vai nos renovando, nos transformando, nos edificando. E nós vamos sendo outros. O que é grande pecado? É que a pessoa fala assim, a missa não faz nada em mim. Eu estou na igreja há 20 anos e sou do mesmo jeito. Se falar para mim, eu falo, para, vai mais. Você não está fazendo o processo. Você não está morrendo e ressuscitando. Esses dias eu conversava com um moço, recém-casado. Recém não, uns 2, 3 anos, mas não tem filhos. E agora, ele descobriu Jesus na vida dele, por causa das equipes de Nossa Senhora. Faz 1 ano e meio que está na igreja. Eu sou outra pessoa. Celebrando, indo à missa, escutando a palavra, tentando vivenciar isso, eu mudei completamente. Hoje eu enxergo o outro como irmão e não como adversário. Faço de tudo para que o outro tenha vida em plenitude. Um tempinho desse, de 1 ano e pouco. Mas é o poder da palavra daquele que se abre e se deixa guiar por ela. Que as nossas liturgias, que as nossas ações nos ressuscite, principalmente quando passamos por essas experiências de luto. Agradeço a atenção de vocês todos, daqueles que estão nos escutando pelas redes sociais. Por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, assunta aos céus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria da ressurreição seja a nossa força. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Agora o Dinho vai cantar para nós mais uma? Para encerrar? Sim. Ressuscitou, 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 aleluia, 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 ressuscitou, ressuscitou.